Irmão, você sabe quantos anos eu estou pregando com o microfone assim na mão? Pastor Afonso, o senhor tem quantos anos que o senhor começou a pregar para cá? Tem quantos anos? 27 anos. Você acha que um homem que está há 27 anos e um homem que está há 20 anos, você acha que a gente já aprendeu ou não fazer isso aqui? Meu amigo que cantou agora há pouco tem quantos anos? Que você canta e toca? 10, 30 anos. A gente aprendeu a fazer. E talvez aqui é um momento perigoso, porque quando a gente aprende, a gente pode incorrer no erro de Sansão. Eu sei fazer, eu aprendi a fazer. Esse foi o problema de Sansão. Irmãos, eu já vi homens tão experientes, mas tão experientes, mas assim, tão experientes, que eles não precisam mais do Espírito Santo. Isso é muito ruim, isso é perigoso. Agora nós vamos falar de Babel, rapidinho. Pega a sua Bíblia em Gênesis 11, e eu vou já encerrar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 13. Diz assim: na verdade, desculpa, Gênesis 11, versículo 3, diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhes de pedra. Olha aqui para mim. Você sabe qual era o objetivo da Torre de Babel? Diz o texto que o objetivo deles era fazer uma torre cujo topo chegasse no céu. Você acha que é bom ou ruim chegar no céu? É bom, irmão. Ele não fez um projeto para chegar no inferno, não. O projeto deles era muito bom, pelo amor de Deus, chegar no céu. Por que eles foram reprovados por Deus? Preste atenção. Você sabia que é a primeira referência na Bíblia de uma construção feita de tijolos? Irmão, isso aqui é para quem gosta de Bíblia, preste atenção. É a primeira referência na Bíblia de uma construção feita por tijolos. Todas as construções bíblicas eram feitas com pedras, pastor Idel. E aqui diz a Bíblia que eles fizeram com tijolos. E o texto vai dizer tijolos em lugar de pedras. Agora, o que é um tijolo? Tijolo é feito por Deus ou pelo homem? Pelo homem. O que é uma construção de tijolos senão a religião? A tentativa de se chegar a Deus pelos seus esforços. O que são tijolos? São peças simétricas, exatamente iguais. O que é a religião senão a tentativa de nos colocar simétricos? Mas eu quero dizer para vocês que Deus não constrói com tijolos, Deus constrói com pedras. A igreja não pode ser uma construção de tijolos, até porque, irmão, construir com tijolo dá menos trabalho. O ajudante vai colocando o tijolo, o pedreiro vai só alinhando. Agora, você já viu a construção, por exemplo, um baldrame de pedra? Você já viu como é que é? Eu já vi várias vezes. O pedreiro vai, aí ele pega uma pedra, ele pega uma marretinha, põe a pedra aqui, aí ele rola a pedra, de repente ele põe outra pedra, já percebe que essa daqui não é daqui, aí ele tira essa, põe lá na frente, aí ele vai montando o baldrame, ele vai montando. Por quê? Porque isso é igreja, é uma construção de pedras. E é tão interessante que a Bíblia vai dizer que, além de ser pedras, as construções que Deus ordenava eram com pedras não lavradas. O que é uma pedra não lavrada? É uma pedra tosca, sem a intervenção do homem. A pedra do projeto de Deus não podia nem ter assim a intenção humana de melhorá-la. Não, é a pedra, era com ela. Quer ver?
Pega a sua Bíblia. Êxodo 20, 25. O segundo livro da Bíblia. Êxodo 20, 25. Êxodo 20, 25 diz assim a palavra de Deus. Êxodo 20, 25 diz assim: se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Olha só. Olha só. Não era para fazer o altar de pedras lavradas. Aí ele vai dizer aqui no texto que se fosse feita de pedras lavradas, ele estava sendo profanado. Vamos para Deuteronômio 27. Último livro do Pentateuco. Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, versículo 4 em diante diz assim: quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as cairás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras. Olha o que ele vai dizer agora: sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Aqui, ó. Você vai entender por que Deus está pedindo isso. E o último texto é Josué. Josué 8:31. Eu poderia ler muitos outros textos na Bíblia. Josué 8:31 diz assim: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, sendo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor e apresentarão ofertas pacíficas. Você está entendendo? Deus não queria que as construções fossem feitas de tijolos. Sabe por quê? Porque a religião é o esforço humano de se voltar a Deus. Existe uma passagem na Bíblia, e me permita, eu preciso mostrar isso para vocês. Existe uma passagem na Bíblia que vai dizer que havia um determinado momento de um sacrifício que o sumo sacerdote, o sacerdote fazia, que ele não podia suar. Ele não podia suar. Por que isso? Pega a sua Bíblia. Ezequiel 44. Eu prometo, é o último texto que eu vou ler agora. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Ezequiel 44, versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E serás que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tirarás de linho, ou melhor, tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Rapaz, por que Deus manda construir com pedras e não com tijolos? E por que Deus pede para o sumo sacerdote, quando mover aquele ambiente de adoração, para que não tivesse suor? Sabe por quê? Porque o verdadeiro sacrifício não é humano, apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Você deve conhecer a história quando Moisés e Arão vão instituir o sacrifício. Diz a Bíblia que eles colocam um cordeiro, eles imolam um cordeiro, e de repente vem o fogo, e o fogo desce sobre aquele cordeiro. Pá! E a Bíblia vai dizer que então eles pegam o fogo, pastor, que Deus enviou. Eles pegam aquele fogo, eles levam aquele fogo para as peças do tabernáculo, e eles acendem as peças, eles fazem a obra a partir desse fogo. A Bíblia vai dizer que logo depois, os filhos de Arão, Abiú e Nadab,
vão oferecer a Deus fogo estranho. Quem já leu isso na Bíblia? Fogo estranho. O que é esse fogo estranho, irmão? Que fogo estranho é esse? Que linguagem é essa? O que isso quer dizer? Sabe o que é fogo estranho? Vou dizer o que é o fogo estranho. Logo depois os filhos foram apresentar o sacrifício, e o fogo não veio. Agora você sabe por que o fogo não veio? Vai lá estudar lá. Porque não tinha um cordeiro. Eles não entenderam o princípio. O fogo veio por causa de quem? Ah, irmão, por favor, vem comigo. O fogo veio por causa de quem? Do cordeiro, que é uma figura de quem? De Cristo. Mas no sacrifício de Abiú e Nadab não tinha cordeiro, pastor Idel. Então não teve fogo. E como não tinha cordeiro, não teve fogo, sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a brilhante ideia de acender o fogo. Ah, ora, nem de fogo que precisa. Pega aí uma pedra, vamos fazer um foguinho aqui. E atearam fogo. Pronto, atearam fogo. E foram fazer a obra a partir do fogo que eles atearam. Como é que Deus chamou isso? Fogo estranho. O que é o fogo estranho se não um fogo produzido pelo homem? Qual é o problema? É que nós estamos produzindo o que Deus quer que a gente atraia. A gente está querendo produzir, irmão, mas o fogo não vai vir por causa do sacerdote. O fogo não vai vir por causa de outra coisa. O fogo vai vir por causa do cordeiro. Se não tiver cordeiro no teu ministério, se não tiver cordeiro na tua mensagem, se não tiver cordeiro na tua música, se não tiver cordeiro na tua literatura, se não tiver cordeiro na tua célula, o fogo não vai vir. E se você tentar fazer alguma coisa, uma performance melhor, você vai suar. E se você suar é pior, porque Deus não recebe. Coisa séria. Porque o que Deus está dizendo é que a obra só pode ser feita a partir de um fogo que desce do céu. E o fogo só desce do céu quando tem um cordeiro. Quando o cordeiro está no lugar do destaque. E o fogo vem. Inclusive nos dias de Abiú e Nadab o fogo veio, só que veio um fogo de juízo. Porque o fogo que veio deveria matar Moisés e Arão e todo aquele povo. Mas quando o fogo vem, o fogo encontra um cordeiro inocente e vem sobre ele. Irmão, cuidado. Igreja não é uma empresa. Igreja não é um business. Igreja não é um negócio. Célula não é uma ONG, uma OCIP. Nós estamos falando de reino. E não existe reino sem o sopro, sem o vento, sem o fogo, sem a presença de Deus. Porque o máximo que o homem pode conseguir sem o Espírito Santo é construir grandes denominações. Mas uma igreja só pode ser edificada na unção do poder do Espírito Santo. Há muitos anos atrás eu li um livro que mudou a minha vida. Um livreto de bolso simples, nada por ele, pela capa do livro. O título do livro é O Sopro do Espírito. E nesse livro o escritor fala de uma brincadeira muito comum no Brasil, comum aqui também, possivelmente. Lá em Pinheiro a gente chama de papagaio. Você chama aqui de pipa, né? Pipa ou papagaio? Papagaio também, né? E ele vai dizer no livro que na cidade que ele cresceu, quando ele ia soltar pipa com os colegas e não tinha vento, eles tinham uma técnica, eles tinham uma estratégia, tinha um jeitinho que eles davam lá. Tinha um tijolozinho que eles faziam. Não tinha pedra, fazia um tijolo. O que eles faziam? Faziam o que eu fiz muito lá em Pinheiro. E você deve ter feito muito isso aqui em Pedreira também. A gente pedia para um amigo pegar o papagaio. Aí ele puxava assim, a gente dava um limite de mais ou menos 15 metros para ele, ou 10, né? A gente dava um limite de linha para ele e dizia assim: solta! Meu amigo, quando ele soltava,
E a gente ia correndo, e o papagaio ia voando. E a gente ia tendo aquela sensação maravilhosa de que estava dando certo. Tá dando certo. Só que aí a gente parava, porque a gente cansava. E à medida que a gente cansava, a pipa vinha, pomba. Mas a gente é brasileiro, e brasileiro não desiste. Aí de novo. Aí o menino pegava lá a pipa, ele soltava, a gente corria. E era a tarde toda essa coisa chata, frustrante. Quem já brincou assim? Sabia que eu não estava só. Mas ele vai dizer que na cidade que ele foi ministrar, se não me engano foi eu não vou lembrar agora a cidade. Ele fala da cidade. E nessa cidade que ele foi, ele viu os meninos brincando diferente. E ele achou aquilo curioso. Sabe como é que os meninos brincam lá? Quando não tem vento, os meninos tomaram uma decisão. A decisão deles é a seguinte: primeiro, nós não vamos soltar pipa sem vento, é chato demais. Então ele diz que é comum naquela cidade as crianças darem as mãos. Eles põem as pipas no chão com as linhas. E é comum ver de tarde, depois das 4, os meninos todos de mão dada nas ruas, fazendo sabe o quê? Assoviando. Já fez já? Porque segundo a cultura daquela cidadezinha, se assoviar, o vento vem. Pastor Ribinho, o vento vem ou não vem? Pergunte para o pastor Adolfo depois. Não é a questão em pauta. A questão em pauta é a decisão inegociável dos garotos: não iremos soltar pipa sem vento. E o pastor escreve um livro sobre isso. E você é inteligente, você já deve estar desconfiando que não é de pipa e de vento que eu quero falar. Eu vim aqui de Pinheiro dizer para essa igreja que está nascendo que pipa do ministério não sobe sem o vento do Espírito. Eu vim dizer para vocês que muitas vezes quando o Espírito não vem, a gente quer substituí-lo. Isso é um erro. É o mesmo erro de Babel. É tentar fazer tijolos. O objetivo é bom, mas a metodologia é errada. Não é com tijolos, é com pedra. Não pode suar, porque o que atrai Deus não é suor, é lágrimas. Deus não é atraído pelo meu suor, Deus é atraído pela minha lágrima, pelo meu quebrantamento. Irmãos, tem muita gente que precisa hoje botar a pipa assim de lado e gastar mais tempo assoviando. A gente quer fazer de um lado para o outro, e a gente corre, e vai dar certo, e vamos organizar, e vamos correr, e célula, e vamos, e organiza, e convida, e liga, e trabalha, e você cansa. Quantas pessoas estão dizendo: a minha célula não está rompendo, não está crescendo, mas eu estou dando o meu melhor, eu estou trabalhando. Para com essa pipa, põe ela do lado e vamos assoviar. Quem topa nessa noite a gente assoviar? Um dia eu estava assistindo em casa e eu vi aquele surfista, o maior surfista do mundo, já foi o maior surfista do mundo, Gabriel Medina. E eu assistindo Gabriel Medina, e ele estava em algum lugar aí, participando de um campeonato muito importante. E o repórter disse assim: gente, infelizmente Gabriel não vai poder surfar. Aí o cinegrafista filmava ele colocando a prancha no zíper, fechando a prancha e botando a prancha no ombro e saindo. E o repórter diz: gente, não foi possível ter o campeonato hoje, Gabriel não vai poder se apresentar. Sabe por quê? Porque naquele dia não tinha onda. Quando eu vi aquilo, Deus começou a falar comigo. E Deus disse: tu está vendo, meu filho? Ele é o melhor do mundo. Ninguém tem mais experiência do que ele. Mas com toda a experiência que ele tem uma coisa que ele não sabe fazer: a onda.
Sabe por quê? Porque a onda é feita pelo vento. O vento sopra no mar, o mar se avoluma em ondas. Aí o surfista pode pôr a sua prancha. Tem muita gente pondo a prancha do seu ministério onde Deus não está soprando mais. Mas está lá, insistente, porque tem experiência. Irmão, com toda a experiência que um homem pode ter, ele não consegue produzir a onda. Eu estava pregando em Imperatriz, eu ganhei uma arca da aliança, um irmão me deu, muito bonito, ele fez a arca. Disse: pastor Ribi, eu queria lhe dar um presente que tivesse a ver com o seu ministério. E ele me deu. E eu sabia que Deus queria falar comigo. Peguei aquela arca e fui, guardei lá no minha salinha de oração. E estudando, eu descobri algo. Você sabe onde a arca da aliança ficava? Ela ficava no terceiro compartimento do tabernáculo e do templo, que era o Santíssimo Lugar. Tanto o tabernáculo como o templo era dividido em três. O átrio. O que era o átrio? Era um pátio aberto. E por ser aberto, era iluminado pelo sol durante o dia ou pela lua durante a noite. Mas havia um segundo compartimento, que era um segundo nível da presença de Deus. Era um santo lugar. O santo lugar, apesar de ser fechado, mas era iluminado pelas luzes do candelabro. Mas havia um terceiro lugar, que era o nível máximo, pastor, da presença de Deus. Sabe quem estava lá? A arca. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabe: o Santíssimo Lugar era 100% escuro, não havia nenhuma luz nele. Detalhe, quem entrava lá? Um sumo sacerdote, uma vez por ano. Só que o sumo sacerdote era trocado de turno uma vez a cada ano. O que implica dizer que ninguém entrou lá 2 vezes. Agora pensa comigo, se eu entro num lugar pela primeira vez e ele é escuro, como é que eu me mexo lá dentro? Na minha casa eu sei que os quartos estão para o lado esquerdo e a cozinha está na frente. Na segunda gaveta da cozinha tem os fósforos. Agora, se você entrar na minha casa, faltar energia, você não sabe como se mexer lá. Como que eu me mexo em um lugar que eu nunca estive e que ele é 100% escuro? E o que isso tem a ver com a presença de Deus? Deus falou comigo. Desculpa, e ele disse assim para mim, que o nível máximo da presença dele é um lugar onde você não se move mais pelas suas percepções ou pela sua experiência. Você se move pelo sopro de Deus. É Deus que dirige, é Deus que direciona. Irmãos, eu conheço um homem, depois do pastor Joaquim e do pastor Edilson, que é uma pessoa muito próxima da minha região lá, que eu conheço, homens muito de Deus. Um dos pastores experientes do Maranhão que eu respeito muito é o pastor Nonato, da Nova Aliança. Alguém conhece o pastor Nonato aqui? Pastor Nonato, eu acho isso incrível nele. Um dia eles organizaram um evento, irmãos. Era um evento gigantesco, vários trios elétricos, uma multidão, pastor. E aí todo mundo, e aí pastor, vamos lá. Era tipo uma marcha assim, um negócio bem grande, hein? E aí todo mundo, vamos lá. E aí o Espírito Santo disse: Nonato, cancela tudo isso aqui agora. Aí Ricardo Massai chegou e disse: pastor, e aí, tá na hora, vamos lá. Ele disse: meu filho, pega o microfone e mande todo mundo embora e diga que não vai ter mais o evento. Como assim, pastor? Aconteceu alguma coisa? Ele disse: aconteceu, o que foi? Deus mandou eu cancelar. Mas pastor, e por que? Meu filho, só cancela. Pastor, mas e o prejuízo? O prejuízo não é meu, não foi seu. Vamos cancelar. E eles cancelaram. Irmãos, é assim que funciona. O homem tem que ser guiado pelo Espírito Santo.
Amém. Eu vou voltar nessa igreja aqui, aniversário de 10 anos. Como eu tive agora a oportunidade de encontrar um amigo que há 9 anos atrás eu preguei na igreja dele, primeiro ano de igreja, 20 pessoas no culto de domingo, pastor Gilberto. Agora semana passada a gente estava junto, pastor Idel estava com a gente, está com 1.600 pessoas. Compraram agora uma estrutura de 1,5 milhão, 1,5 milhão. Uma igreja que há 9 anos atrás eu preguei tinha 20 crentes. Uma igreja relevante para a cidade, vários projetos sociais. Tudo que a prefeitura precisa, as estruturas da igreja ele disponibiliza, não aluga nada, tudo à disposição, tudo. Mas um homem que decidiu ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou voltar aqui, eu vou ver, eu vou contemplar aqui, eu estou liberando aqui nesses dias. Vocês vão crescer de uma maneira exponencial para a glória de Deus. E vocês serão uma igreja relevante para essa cidade. Agora tenham coragem de botar a pipa de lado quando Deus não estiver soprando. Tenham coragem de pegar a prancha de vocês e botar no zíper quando não tiver vento. Não queiram produzir tijolos, busquem as pedras. Essa palavra, ela talvez não seja tão empolgante como a de ontem, mas ela é tão importante quanto, porque ela vai dizer para mim e para você que é verdade, o reino tem suor, mas o reino tem lágrimas. Suor é um líquido produzido pelo esforço, lágrimas é um líquido produzido pelo quebrantamento. Lágrimas precedem suor. Você quer atrair Deus? Não adianta suar, meu irmão. Pode suar o tanto que você quiser. Deus não é atraído pelo teu suor. Deus é atraído pela lágrima. E lágrima é um símbolo do quebrantamento, da verdade, da sinceridade.